Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para adverti-los a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Com essas palavras, você se exaltou diante de mim e eu ouvi tudo. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: ele expulsa demônios, porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio e está louco, por que ouvi-lo? Por isso eu lhes digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu e não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade.
Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito da sua situação. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Quanto a vocês, povo de Israel, assim diz o Senhor soberano:
Continuem a adorar seus ídolos. Mais cedo ou mais tarde, porém, vocês me obedecerão e deixarão de desonrar meu santo nome com sua idolatria. Senhor Deus, somente o Senhor é santo, santo, santo. Seu nome está acima de toda a terra. E a Ti, ó Deus, todo joelho se dobrará. Como blasfemar a um Deus gracioso, que concede as suas bênçãos a pecadores como nós? Como falar contra aquele que nos concedeu a vida e que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou a morrer na cruz por nós? Como, ó Deus, podemos guardar no coração tristeza e amargura contra o Senhor, que cuida de nós todos os dias? De fato, ó Pai, não há outro que demonstre amor a nós como o Senhor. Não há outro que derrama sobre nós misericórdia, cuidado, consolo e até exortação, pois só o Senhor ama de forma sacrificial, de uma maneira que nenhuma criatura é capaz de amar. Pois enquanto a essência dos homens é o mal, o Senhor é o próprio amor. Ó Pai, mesmo assim, por vezes homens blasfemam contra o Senhor, sejam eles ímpios, mas também filhos do Senhor que, por alguma razão, por uma decepção, por uma frustração, culpa o Senhor pelo mal deste mundo. Ó Deus, concede a eles o arrependimento e o perdão, para que vejam com clareza a bondade do Senhor e assim voltem a exaltar o seu nome, pois somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.